Quando nós não compreendemos que a luta ela é espiritual, nós ferimos a nós mesmos e ferimos as pessoas que mais amamos nessa vida. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre luta espiritual. Seja mais do que bem-vindo, você que está chegando aqui agora. Amém? Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a encontrarem uma restauração espiritual através da cura emocional, da libertação espiritual. Amém? Para que elas possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Você está chegando na hora do valente. Eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, para esse tempo de rompimento e de restauração espiritual. Hoje eu vou estar falando sobre luta espiritual. Se você não souber identificar o tipo de luta que você está travando, certamente você vai ficar ferido, as pessoas que estão perto de você também se ferirão, né? Quantas famílias nós temos visto hoje feridas, machucadas, né? Por quê? Porque não conseguiram mirar no alvo certo, se apropriar das armas certas. As armas da nossa milícia não são carnais. Por quê? Porque a nossa luta automaticamente, é claro, ela é espiritual, ela não é carnal, né? Então ela é poderosa em Cristo Jesus para destruir tudo aquilo que se levanta, né, contra o inimigo, contra o conhecimento contra as nossas vidas, melhor falando, contra o conhecimento de Deus, né? Então nós miramos ela no inimigo, tá bom? Então hoje você vai estar aprendendo sobre as armas espirituais, como discernir a luta espiritual, para que você possa prevalecer, amém? E que você venha nessa tarde ser um instrumento de Deus para muitas pessoas que estão passando por guerra espiritual, por lutas espirituais, estão com as famílias fragmentadas, estão sofrendo, né, embates, combates espirituais e não sabem como enfrentar isso. Então você pode fazer essa obra junto comigo, apertando aí nessa setinha, nesse aviãozinho e enviando, compartilhando esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? E você também pode tornar esse conteúdo mais relevante quando você deixa o seu like. Então curta aí esse conteúdo, porque quanto mais você curtir, mais pessoas serão alcançadas, porque o Instagram e o YouTube vão entender que esse é um conteúdo relevante e vão distribuir, entregar para o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos compreender isso, é uma realidade. Nós estamos em guerra, amém? A luta, ela é real, porém essa luta, ela é uma luta espiritual, tá bom? Então quando a gente entende isso, a gente vai compreender aquilo que realmente está acontecendo na nossa vida. Quantos questionamentos, né? Muitas pessoas em crise, sem saber o porquê que estão passando por determinadas aflições, sem compreender aquilo que está acontecendo na sua vida, questionando a Deus, estando mal, achando que Deus não está ouvindo as suas orações, achando que estão abandonadas, né? Achando que estão, muitas vezes, destinadas a viverem uma vida, né, de frustração, de limitação. Não, isso é mentira, tá bom? Você foi destinado pelo céu a vencer, a prevalecer. A palavra de Deus vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas o que está acontecendo? A gente está errando o alvo, nós acabamos nos perdendo, né, em meio a todos esses conflitos, sem perceber que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra homens, mas a nossa batalha, ela é espiritual. E a palavra de Deus vai deixar bem claro isso, lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, vai dizer: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o Senhor está falando aqui que existe uma batalha que não é humana, não é contra o homem, é uma batalha espiritual, e que o nosso inimigo
comum, não é aqueles que estão junto conosco na nossa casa, na nossa igreja, né? Mas o nosso inimigo é o diabo, Satanás e os seus anjos, né? Todos aqueles que se rebelaram contra Deus e foram destituídos da glória de Deus. Esses agora são os nossos inimigos, os nossos opositores. Ok? Então, quando esse texto está falando sobre regiões celestiais, está falando de um mundo espiritual. Nós precisamos entender o mundo espiritual, nós precisamos estudar sobre o mundo espiritual, nós precisamos compreender sobre esse mundo espiritual, tendo em vista que nós somos um ser espiritual, tendo uma experiência natural e não ao contrário. Então, se tem uma coisa que nós precisamos entender é sobre os princípios e as leis do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual é onde está agindo os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade. E no mundo natural é onde está a carne e o sangue, tá bom? Então, no mundo natural, nós temos uma perspectiva daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Na verdade, o mundo natural, ele é um desdobramento daquilo que está acontecendo na esfera do espírito. O mundo natural, ele é bem pequeno comparado à dimensão do mundo espiritual. Ora, o mundo natural é temporal, né? A palavra de Deus vai comparar com uma fumaça que sobe da panela. A mulher está fazendo comida e abre lá aquela tampa, vai vir aquela fumaça, mais rápido evapora. Também é comparado com a erva do campo, né? Um dia ela colhe, no outro dia já está murcha. Agora, o mundo espiritual, gente, ele é eterno, é uma linha eterna. Então não dá para comparar a dimensão do natural com a do espiritual, tá bom? Mas o natural, ele vai se conectar com o espiritual com o natural. Esses dois mundos, eles se conectam. Existe uma conexão, tá bom? Que sempre vai acontecer do lado de dentro. Amém? Uma porta precisa se abrir. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor, ele diz assim: estou à tua porta e bato. Se você abrir, a opção é sempre nossa de abrir a porta. Então nós podemos abrir portas para Deus e podemos abrir portas para o diabo. A porta sempre se abre do lado de dentro, tá bom? Então esses mundos vão se conectar, né? Então tanto o mundo espiritual da luz quanto o mundo espiritual das trevas, esses mundos se conectam através das portas que nós abrimos. Nós é que temos autoridade e o Senhor nos deu, amém, para podermos abrir ou fechar essa porta. Então o mundo natural é o que abre portas para o mundo espiritual. No mundo natural, ele é governado pelo homem. Foi Deus que deu esse poder e essa autoridade para o homem governar, né? O Senhor, ele estabeleceu, deu governo para Adão, governar sobre toda a terra. Então o mundo espiritual, ele se conecta pelo natural quando o homem abre portas ou fecha portas para o bem ou para o mal. E a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Gênesis capítulo 4, versículo 7 vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o que o Senhor está falando para nós? Olha, eu te dei o governo, eu te dei o livre-arbítrio, eu te dei a autoridade. Por isso que deu uma pausa, mas vamos lá, tô voltando. Então Deus nos deu autoridade para abrir e para fechar, ok? Então essa autoridade, esse governo está sobre nós, amém? Então é você que tem essa chave, amém? E cabe você a abrir e a fechar, cabe você exercer a autoridade, cabe você a governar, amém? Então nós governamos, nós escolhemos se nós vamos abrir a porta para a luz ou abrir a porta
para as trevas, né? E é claro que dependendo da nossa escolha, teremos as consequências, né? Então, assim, Deus nos deu livre-arbítrio, mas nós também temos que saber que sobre as nossas escolhas sempre terá uma consequência, boa ou ruim, dependendo das escolhas que nós vamos fazer. Amém? Então, assim, a gente precisa entender e compreender como a gente caminha no mundo espiritual, né? Através da nossa espiritualidade. A gente precisa entender que a luta, ela é real, ela é uma luta espiritual e nós não podemos enxergá-la, compreendê-la com os nossos olhos natural, com o nosso entendimento natural, com a nossa ótica natural, com uma percepção natural. Essa percepção pode ser falha, ela pode estar cheia de interferências, né, por causa de portas que nós abrimos para um mundo tenebroso. Então nós precisamos olhar com uma ótica espiritual, nós precisamos enxergar com os olhos espirituais. Amém? Então, através de uma ótica espiritual, de uma percepção espiritual, a gente vai entender aquilo que está acontecendo por detrás, né, dos conflitos que nós estamos vivendo, né? A gente vai compreender as atitudes que as pessoas estão tendo em relação a nós. De repente, um marido que começa a tratar uma esposa mal, ele sempre tratou bem, mas agora está tratando mal, mudou o comportamento, não procura mais, né? Uma pessoa mudou, né? A gente ouve muitos comentários e fulano virou a cabeça, de repente da noite pro dia mudou completamente. O que causou esse tipo de comportamento, né? Aí vamos pro psicólogo, dá-lhe tarja preta, é bipolar, é síndrome do pânico, tá tudo bem, a ciência vai trazer alguns diagnósticos, mas o que está por detrás desse diagnóstico? Quem é que está regendo? Existe aí uma regência espiritual para esse humor, né, que muda constantemente, para esse coração que está acelerando, né, para esse problema que está acontecendo. Existe uma explicação, e essa explicação, a raiz desse problema está na esfera espiritual, tá bom? Então a gente tem que olhar especificamente com uma ótica espiritual para que a gente possa saber se posicionar espiritualmente, orar estrategicamente da maneira certa, amém? Declarar a palavra, né, de acordo com a necessidade real. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. Por quê? Porque a gente olha, a gente começa a orar com a nossa ótica do coração. E a palavra de Deus diz que o coração do homem, irmão, é terrivelmente enganoso. Então a gente ora, às vezes, muitas vezes com os arsenais de Satanás, cheio de raiva, de ira, de descontentamento, de revolta, de rebeldia. E a nossa oração é uma oração ineficaz, porque a gente não está mirando naquilo que a gente precisava mirar. Nós temos armas poderosas, mas a gente erra o alvo, ataca quem não deveríamos atacar, ferimos quem nós deveríamos muitas vezes proteger e amar. Amém? Por quê? Porque a gente não consegue discernir o mundo espiritual. Então os demônios, eles vão agir sobre as pessoas. Ah, pastora, mas tem um caráter, né? É porque a pessoa é sem vergonha, não toma vergonha, entendeu? Poxa, aí fica tudo é o diabo. Gente, cada um vai responder por si, sim. Nós vamos responder pela nossa falha de caráter. Nós vamos responder, né, pelo nossos desvios, nossas mazelas, nossos erros, por a gente ceder às nossas paixões, às concupiscências da nossa carne. Mas sim, é fato que o inimigo, ele sempre vai olhar as áreas vulneráveis da nossa vida. O diabo, ele é astuto e sagaz. Ele é incansável. E ele é também, querido, cruel, né? Então ele sempre vai olhar para as áreas
vulneráveis, fragilizadas, para os muros que estão baixos, para as suas fraquezas, e é exatamente aí que ele vai atacar. Então sim, tem um desvio de caráter, mas aonde você está vendo ali aquele desvio de caráter, também tem ali uma atuação demoníaca, porque o inimigo, ele observou esse muro baixo, ele viu essa brecha, e ele entrou para atuar exatamente aonde ele viu que está ali um muro mais baixo, tá bom? Então a gente não pode simplesmente ignorar e falar, é sem vergonha, não quer nada com nada, tem que tomar vergonha na cara. Não, isso é uma maneira muitas vezes do crente não assumir a sua responsabilidade, fugir da sua responsabilidade, ou então ele diz assim, já entreguei na mão de Deus, ou seja, ele está fugindo da sua responsabilidade como guerreiro espiritual. Estamos fugindo da batalha, e muitas vezes a gente acaba o quê? Respondendo, né? Correspondendo da mesma forma, pagando mal com mal, né? Batalhando também na nossa carne, usando as armas da carne, e aí só destruição, só ofensas, só quebras de aliança, de vínculos, amém? O diabo vai fazendo a festa. Então o demônio, sim, ele vai agir nas pessoas, ele começa atuando com um nível de opressão maligna, de uma força externa. A opressão é uma força que vem de fora para dentro, causa peso, pressão, angústia, dor, né? Então a pessoa vai se sentir oprimida, e ela, através dessa opressão, né, o diabo vai ganhando força, porque essa pessoa vai se tornando vulnerável, vai se tornando frágil, e o diabo, ele vai agindo nessas fragilidades, atacando todas as áreas da pessoa que está vulnerável. Pode ser a área sexual, a área temperamental, a área da personalidade, né? A pessoa tem problema de avareza, tem problema de insubmissão. Então o diabo, ele vai atacando essas áreas. Então quando há um domínio maior, quando ele vai conseguindo adentrar e esse nível de opressão vai aumentando, o que acontece? Esses demônios, eles vão ganhando uma proporção maior, né? Que passa a afetar tanto o corpo quanto a alma, podendo atingir o espírito, e aí se torna uma possessão. Então a pessoa já saiu daquele estado opressor e agora ela está possessa. E a possessão, a característica da possessão, não é só quando você vê uma pessoa com a mão encurvada, tá bom? A possessão significa que a pessoa está sobre um governo de Satanás. Muitas das vezes o demônio não se manifesta, mas não significa que ali não tenha uma possessão, que o demônio não esteja ali controlando a vida dessa pessoa, controlando as áreas, né, da vida dessa pessoa. Então os demônios, eles vão agir gerando heresia, confusão, né, bipolaridade, depressão, ira, angústia, trazendo miséria, pobreza, problemas nos relacionamentos e por aí vai, tá bom? Então os demônios, eles atuam de várias formas, né? Essa pessoa também, ela pode estar debaixo de uma regência, né? Sofrendo uma influência de principados malignos, tá bom? Que vão atuar em uma localidade, numa região, numa nação. Esses principados, eles oprimem, né? Então as pessoas vivem ali debaixo daquela opressão, debaixo daquela força, né? É uma manipulação na mente, né? E essas manipulações vão levar as pessoas a níveis de miséria, de tragédia, de fome, né? E por aí vai, né? Trazendo também muito engano, né? O diabo traz muito engano, muita sedução, né? A pessoa vai se sentir seduzida, tentada sobremaneira, e muitas vezes é por causa dessa regência espiritual, tá bom? Então, querido, nós precisamos entender que sim, nós estamos em guerra, a luta é espiritual, e nós precisamos estar libertos, maduros espiritualmente. Precisamos compreender sobre o mundo espiritual para que a gente possa prevalecer no campo de batalha, ok? Então a gente precisa assumir a nossa posição como um bom soldado de Cristo, ok? Para batalharmos, vencermos a nossa própria carne, vencermos as lutas internas, né? Passarmos por uma cura interior, passarmos pela libertação espiritual, porque libertação é para crente.
mente. Amém? O que é a libertação? O processo de santificação da vida do cristão, onde nós vamos remover as bases legais, vamos fechar as portas que outrora nós abrimos para as trevas, tá bom? E se a porta foi aberta, é claro que casa foi feita para ser habitável. Uma vez que a porta foi aberta, os demônios entraram. Então, dessa forma, nós vamos conseguir prevalecer, amém? Nós vamos vencer nas batalhas espirituais. Nós não podemos estar doentes, vulneráveis, né? Cheios de acordo com as trevas e entrar no campo de batalha, porque dessa forma nós vamos sofrer retaliações espirituais. A gente não pode estar doentes na alma, a gente não pode ser imaturos espiritualmente, ok? Nós precisamos estar aptos, nós precisamos ser maduros, precisamos vencer a batalha usando as armas espirituais e não na força do nosso braço. Então é necessário você vencer as tentações, tá bom? É necessário você subjugar o teu eu, subjugar a sua carne. É necessário você permanecer dentro da palavra de Deus, inabalável, sendo constante, firme, sempre abundante para a glória do Senhor Jesus. Amém? É necessário você manter um equilíbrio emocional da sua vida. Amém? Um equilíbrio espiritual, tá bom? Para que Satanás não venha conseguir achar oportunidade contra a sua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, nós precisamos vencer todas essas esferas. Pastor, eu tenho sofrido muita tentação. O inimigo tem lançado tantas setas, tantos dardos inflamados, né? O problema não é a tentação, o problema é nós cedermos à tentação, né? A tentação, ela é comum para a vida de cada cristão. Jesus também foi tentado, foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás e ele venceu a tentação. A palavra de Deus vai dizer que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, e que não chega nenhuma tentação sobre a nossa vida que seja sobre-humana, né? Porque junto com a tentação o Senhor traz o escape. O que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a tentação, a sedução, ela também é algo que está sendo feito e articulado por espíritos opressores, né? E a gente precisa reagir a isso espiritualmente, tá bom? E não ceder à tentação. Então a gente precisa abominar, a gente precisa confessar, a gente precisa orar, repreender aquele demônio, fazer guerra espiritual contra esse espírito que tem te levado a esse nível de tentação, ordenar que eles batam em retirada. Às vezes a pessoa está dentro de um nível de opressão espiritual muito grande e ela não vai conseguir ter êxito em fazer isso sozinha. Por quê? Porque a autoridade espiritual vem com a sujeição e submissão à palavra de Deus. Então, quando essa pessoa ela está em desobediência, ela não vai conseguir caminhar sobre a autoridade espiritual. Então, o que vai fazer? É muito importante dentro desse processo de libertação você ter um líder espiritual, um mentor, que vai te ajudar dentro desse processo. Peça ajuda, confesse ao seu pastor, peça para que ore com imposição de mão sobre a sua cabeça. Amém? Para que você possa vencer essa tentação espiritual. Amém? E aí nesse processo você vai se santificando para que você possa ser uma pessoa que vai caminhar sobre autoridade espiritual. Amém? Então, quando a gente aprende a subjugar a Satanás e seus demônios, a história muda, há uma transformação, há uma revolução espiritual, amém? As portas do inferno não podem prevalecer, irmão. Você pode sim viver uma revolução espiritual na sua vida e a sua família ser poderosamente impactada através dessa revolução espiritual, ok? Mas para isso, você precisa
subjugar a Satanás. Você precisa vencer a batalha espiritual. Você precisa passar por um processo de libertação espiritual. O soldado, ele precisa ter autoridade espiritual. Ele precisa caminhar em santidade. Essa autoridade foi concedida a nós, né, lá em Atos 1:8, né, através da descida do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus está na minha vida, está na sua vida, e ele é o Espírito poder, é o Espírito Santo de Deus que liberta, que regenera, que restaura, que dá sabedoria, que dá poder. Ele é o Espírito do poder, da autoridade. Então nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém? Marcos 16:17, na parte A, diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expelirão demônios, tá bom? Então a santidade, querido, ela é concedida pelo sangue do Cordeiro de Deus. A palavra de Deus diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles podem se tornar mais alvo do que a neve. Então é sobre as pisaduras de Jesus, é na cruz do Calvário que nós vamos ter a nossa vida santificada, é que nós vamos passar pela purificação, e essa purificação acontece através de um arrependimento genuíno, tá bom? Da confissão dos nossos pecados, porque se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar, tá bom? Então, quando Satanás, ele olha para um cristão, né, o que ele vai ver nesse cristão? O sangue do Cordeiro de Deus, amém? Nesse sangue há poder, ok? E aí, por causa desse sangue e do nome poderoso de Jesus Cristo, nós conseguimos nos posicionar contra o império das trevas, e eles vão ter que bater em retirada. Por quê? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então por que os demônios, né, uma pessoa que está manifestada, né, eu mando abrir os olhos, por exemplo, eu falo, abre o olho, o demônio, a pessoa logo quer fechar os olhos, e eu falo, abre o olho, aquele demônio não quer abrir os olhos daquela pessoa. Por quê? Porque quando olha para mim, o que vai ver? Vai ver a luz de Cristo, vai ver o poder de Cristo. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Então quando o demônio, ele vê um homem e uma mulher ungido de Deus, ele não vê aquele homem, ele não vê aquela mulher, ele vê o quê? A unção que desce do Pai, ele vê o poder do Espírito Santo, ele vê Cristo, ele vê o sangue do Cordeiro de Deus. Oh, narabacai, oh, enalabachou, e isso é poderoso em Cristo Jesus. Então Satanás, Lúcifer, ele já é um derrotado, ele já perdeu, ele não tem nada, ele não criou nada, ele foi expulso dos céus com o seu exército, aqueles que se rebelaram contra o Senhor, né? E eles hoje se empenham em destruir o homem, porque o homem é o que? Obra de Deus, tá bom? Então o empenho dele é esse, né? Mas por isso o Senhor, ele se manifestou para destruir e aniquilar toda a obra de Satanás. Então a guerra, gente, a luta espiritual, ela é real e é contra os filhos de Deus, ok? Lá em Gênesis 3:15 vai falar sobre isso, quando o Senhor promete, né, que através de Jesus Cristo, né, Satanás seria derrotado, porém inimizade entre ti, né, serpente e Satanás, e a mulher, ou seja, a igreja, né, entre a tua descendência, os filhos do diabo, e a sua descendência, os filhos de Deus. Então existe uma guerra entre Satanás e os filhos de Deus, amém? Este, né, que é Jesus, né, que é o cabeça da igreja, te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhes ferirá o calcanhar. Então Adão, ele deu base legal no Éden, né, quando desobedeceu a Deus, né, e ele deu base legal para que o inimigo viesse a atuar na vida dele. Ele caiu na tentação, cedeu à tentação, né, e por isso lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Porém Jesus, na cruz do Calvário, a obra perfeita e completa, ele resgatou a glória de Deus para o homem, pelo sangue, pela fé de Jesus Cristo. Nós temos redenção
redenção e temos vitória eterna. Então você precisa entender isso, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se você não tem prevalecido em alguma área da sua vida, o que você está perdendo? O diabo está entrando aonde? Ele está saqueando o quê? Ele está roubando o quê? Oh meu Deus, mas a guerra, ela já foi, decretada, a vitória já foi entregue. Então nós precisamos observar qual é a área que está sob jurisdição das trevas. Amém? A guerra foi declarada. Satanás, ele veio para matar, para roubar, para destruir, mas Jesus, está lá em João 10:10, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. 1 João 3:10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu vou prevalecer, mas eu preciso ser justificado em Cristo. E eu sou justificado em Cristo quando eu caminho sobre a palavra de Deus. 1 Pedro 5,18 diz: sede sóbrios e vigilantes, Satanás anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando uma brecha para vos tragar. Então, querido, esse é o ministério de Satanás. Ele não desiste, ele não para, ele não retrocede. Como muitos cristãos que desistem, que param, que retrocedem. Satanás não se cansa e ele está o tempo todo buscando uma oportunidade para destruir os filhos de Deus. Então, nós precisamos entender quem nós somos no mundo espiritual. Você é filho de Deus, amém? Você tem um general de guerra, aleluia. Você tem, querido, a chave, o elemento da vitória, que é Jesus Cristo, amém? E as portas do inferno não podem prevalecer, amém? Mas para isso, você precisa identificar se as portas do inferno, elas prevaleceram. Por que as portas do inferno prevalecem? Por quê? Porque nós demos base legal, nós abrimos portais espirituais para que os demônios pudessem sitiar a nossa vida, a nossa casa, tá bom? Então a gente precisa identificar isso, mas o fim de Satanás já está determinado, que é o lago de enxofre. Então Jesus, ele nos deu autoridade, ele nos protege através do sangue que foi derramado, vertido na cruz do Calvário. Ele nos deu armas poderosas em Cristo Jesus, que são poderosas para destruir e aniquilar tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele nos deu a armadura espiritual para nos proteger 100%, amém? A fim de que nós não venhamos sofrer dano algum, pisarmos na cabeça da serpente, do escorpião. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, amém? Ele é o Senhor dos exércitos, ele é o nosso general, ele é o cavaleiro fiel, ele é o justo que entra na peleja por nós. Então basta a gente se colocar nessa posição de guerreiro de Deus, de filhos espirituais, que a vitória virá, amém? Então vamos lá, gente, a luta é espiritual. Quais foram as portas de acesso que foram abertas para que o inimigo acesse você? Então identifique o seu inimigo, entenda. Tudo isso está acontecendo na esfera espiritual. Se torne um homem espiritual. A palavra de Deus diz que aqueles que são espirituais discernem todas as coisas e de ninguém é discernido. Mas aquele que é carnal não consegue compreender as coisas que vêm do Espírito. Então você vence a luta, você reconhece a Satanás, você sabe exatamente mirar o alvo. Quando você está o quê? Caminhando no Espírito. Amém? Como é que eu passo a ter uma vida de Espírito? No Espírito. Quando eu começo a orar, quando eu começo a jejuar, tem caixas de demônios que só saem com oração e com jejum. Quando eu começo a meditar na palavra, viver a palavra de Deus, quando eu fecho todas as portas de contaminação, que geram bloqueios, influências espirituais para espíritos tenebrosos na minha vida, quando
eu confesso e começo a trazer luz para o meu arraial, então os meus olhos são abertos, as escamas são removidas, os tampões são tirados do meu ouvido, e agora eu vou conseguir compreender aquilo que está acontecendo na esfera espiritual. Então, se você hoje está passando uma luta espiritual ferrenha na sua casa, entenda, existe alguém que está por detrás. Pastor, meu problema é com meu marido. Não, não é com seu marido. O seu problema é quem está agindo na vida do seu marido. O meu problema, pastor, é com meu filho. Ele agora foi para o homossexualismo. Pastor, ele agora se desviou, não quer saber de Deus, está na drogadição. Não, o seu problema não é com o seu filho. O seu problema está com está com as regências espirituais que estão sobre a vida dele. Pastor, eu estou com problema financeiro. Não, o seu problema não é financeiro. O seu problema está contra um demônio que está agindo na sua vida financeira. Quais foram as portas que foram abertas, né? Por exemplo, para esse casamento, será que houve adultério? Ou essa linhagem geracional vem sofrendo uma perseguição espiritual de adultérios, né? Esse menino, né? Por que ele foi para o homossexualismo? Essa família era disfuncional? Qual o problema que estava ali? Ele nasceu em bastardia? Foi abusado sexualmente? O que está acontecendo? Existe uma raiz para isso? Qual foi a porta que foi aberta? Né? A minha vida financeira não vai para frente, pastor. O que está acontecendo? Então nós temos que detectar o que está acontecendo. Quem é que está agindo? É mamão? É tranca-rua? É preto velho? É Maria Mulambo? Foi pactos e alianças que você fez? Que regência é essa? A rainha dos céus também pode estar interferindo. Quem é que está interferindo? Essa pobreza veio o quê? Por causa da porta que foi aberta da idolatria, da imoralidade sexual. Quem é que está agindo aí? Então, esse processo de libertação, onde nós fechamos essas portas, isso vai fazer com que a gente tenha autoridade espiritual. Você vai descortinar o mundo espiritual e você vai mirar na pessoa certa. Você vai parar de guerrear contra aquelas pessoas que você ama e você vai agora guerrear e combater o bom combate, né? Você vai declarar para Mamon, caia por terra, essas cadeias espirituais, essas correntes, bata em retirada agora, Satanás. Solta a minha vida financeira agora, solta meu filho agora, sai do meu casamento agora. Você se levantará em autoridade com as armas espirituais que são poderosas em Cristo Jesus e você vai vencer a luta espiritual. Mas, sobretudo, identificou que está numa luta espiritual, tem problema na sua vida, esse problema tem uma raiz, tem um cunho espiritual. Então, vamos identificar, amém? Pastora, mas também tem um desvio de personalidade, também é porque a pessoa escolheu fazer o erro. Então, sim, dentro desse processo de libertação, a pessoa, ela precisa, né, se sujeitar a sua alma, colocar a sua alma sobre o governo do Espírito Santo. Isso faz parte também do processo de libertação espiritual e rejeitar a concupiscência da sua carne. Então é exatamente assim que você vai vencer a luta espiritual que você está enfrentando agora. Se você hoje está vivenciando uma luta espiritual que você não consegue identificar da onde ela vem, como ela está surgindo, então eu quero ajudar a você a passar por um processo de libertação espiritual. Pastor, eu não sei de onde está vindo essa luta, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei usar as armas certas. Eu quero pegar nas suas mãos e te ajudar através da mentoria check-up espiritual. Nós estamos com a inscrição aberta agora, nesse momento, gente, e ela dura poucos dias, ok? Então já vai fechar a mentoria do check-up espiritual. Fecha agora, essa semana, tá bom? E depois não abre mais. Dentro dessa mentoria, né? Esses mentoriados, eles são aconselhados, direcionados, dentro de um grupo, acompanhados dentro de um grupo de mentoriados, onde todos os dias eu tô ali aconselhando, direcionando, amém? Ajudando dentro de todo o processo de libertação espiritual. Ele passa por uma anamnese, uma investigação espiritual minuciosa da sua vida, a fim de encontrar a verdadeira causa do seu problema, amém? Ele vai estudar ali minuciosamente sobre a esfera genealógica,
diagnóstico, DNA espiritual, vai fazer uma anamnese da sua vida sexual, emocional, financeira, né, e espiritual, e por aí vai, gente. Então, além disso, ele também conta com uma ajuda de uma equipe de libertadores que fazem parte da minha equipe, amém, que tá lá todos os dias orando, guerreando, batalhando, ajudando toda vez que precisa, tendo uma assistência pessoal, amém, individual. E ao término de toda a investigação espiritual, a gente agenda uma oração, né, um mapeamento, onde ali a gente vai detectar, diagnosticar qual é a raiz do problema. Vamos entrar em colisão com esses demônios, com essas influências espirituais que foram detectadas. Vamos usar a autoridade espiritual para expulsar esses demônios, para que essa pessoa possa passar por um processo de libertação espiritual, a fim de encontrar a verdadeira e total libertação espiritual e a cura emocional, tá bom? Então, se você deseja receber essa ajuda, se você precisa, amém, de uma ajuda espiritual, essa é a sua oportunidade de você entrar para o check-up espiritual, essa mentoria em grupo, tá bom? Então, as inscrições estão abertas, não perca seu tempo. Se você deseja, coloque aí no link "Eu quero", e automaticamente você vai estar recebendo o link de acesso para que você possa fazer a sua matrícula no check-up espiritual, amém? Coloque então aí agora "Eu quero", tá bom? Se você, porventura, não receber, vai lá no meu direct, me chama, tá bom? Que eu dou o link para você. Se ficou alguma dúvida, pode nos chamar, tá bom? Mas não perca essa oportunidade, será um divisor de águas na sua vida. Eu quero pegar nas suas mãos e te ajudar a você passar aí por esse processo de libertação espiritual. Muitas pessoas, o check-up espiritual, gente, ele foi desenvolvido, o Espírito Santo de Deus me deu essa ferramenta, mediante a tanto pedido de ajuda espiritual. O que eu mais recebo é: pastora, me ajuda, eu estou passando por um problema espiritual, na minha igreja local não tem um ministério de libertação, na cidade onde eu estou eu não sei aonde procurar por ajuda, eu sei que tem alguma área da minha vida que está travada, eu estou passando por essa dificuldade, eu não consigo ter essa ajuda. Gente, eu não consigo, né, ajudar individualmente, né, todas as pessoas que chegam. Então Deus me deu essa ferramenta poderosa que é o check-up espiritual, porque a pessoa vai passar por uma investigação espiritual minuciosa, vai ter um acompanhamento direcionado, específico, pessoal, amém? E no final ainda vai passar por essa oração de colisão com as trevas, amém? De libertação, para viver um tempo de ruptura, de restauração na sua vida, tá bom? Então coloca aí "Eu quero", que você vai estar recebendo aí o link de inscrição para mentoria check-up espiritual. Você que está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a se restaurarem através da libertação espiritual e da cura emocional. Você chegou na hora do valente. Tem alguma dúvida? Coloca aí que eu quero responder a você. Hoje nós falamos sobre luta espiritual e eu quero, antes de terminar essa live, saber se tem alguma dúvida e orar por você, abençoar a sua vida hoje, amém? Maria Patrícia disse assim: esses dias estou com umas pontadas do lado da minha cabeça, na parte esquerda. Bom, Maria Patrícia, nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo. Se você tá com pontada na cabeça, vá no médico e vá ver, vai fazer um exame, amém? Para ver se não é nada de origem no seu corpo, natural, ok? Agora fui no médico, um médico não achou nenhum tipo de problema. Então a gente sabe que esse é um problema de cunho espiritual. Sim, os demônios causam muito isso, né? Dores na cabeça, pontada na cabeça, no corpo, mas é um sintoma isolado, tá bom? Então não dá pra gente dizer que através desse sintoma isolado você tá tendo um ataque demoníaco, né? Porque precisaria ter outros tipos de sintomas junto com ele. Então o mais apropriado é ir no médico. Agora sim, não tem um diagnóstico médico, com certeza é de uma perseguição espiritual, tá bom? Pastora, desde que comecei a estudar sobre libertação espiritual, sinto muitas dores de cabeça e dores somente do lado direito. Pode ser espiritual? Sim, Ivete, com certeza. Se você começou a ter essa dor depois que você começou a estudar sobre libertação, sim. O que está acontecendo? Vamos lá.
Gente, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você ouve esse tipo de palavra, essa palavra está entrando em colisão com as trevas, né? Isso já faz parte de um processo de libertação espiritual. Amém? A libertação vem por ouvir a palavra. E aí, esses demônios, eles vão, vamos dizer assim, eles vão sendo enfraquecidos, né? Existe aí uma colisão, os demônios ficam irritados, né? Porque você está trazendo luz, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eles estão sendo descobertos e isso sim vai gerar aí, né, um efeito que você vai sentir no seu corpo. Então isso é um sinal de que realmente você precisa passar por um processo de libertação espiritual. Então aproveita essa oportunidade, Ivete, vem para o check-up espiritual para que eu possa te acompanhar de perto. Vai ser poderoso demais, vai ser um divisor de águas na sua vida, ok? Então vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aqui agora, Deus te abençoe. Pastora, conheço uma pessoa que é crente, mas a mãe morreu e a pessoa guarda uma santa. Como falar para ela? Bom, primeira coisa, você tem que saber se essa pessoa é crente, gente. Porque libertação é para cristão, amém? Então, se ela for ímpia, você não tem que falar sobre status, você tem que falar sobre Jesus e ganhar essa vida para Jesus, falar do amor do Pai, do plano de salvação. Agora, se ela for cristã, sim, você tem que confrontar, né? Porque isso é um vínculo com a idolatria e ela está alimentando o espírito familiar na vida dela. Então, você vai trazer luz ensinando a palavra de Deus, né? Que o Senhor abomina a idolatria, né? Tem que ser bem direto mesmo, tá bom? Confrontando com a palavra de Deus, já vai com os textos já refutando ela, né? E confrontando ela com esse pecado, ok? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém, queridos? Então, se esse conteúdo abençoou e edificou a sua vida, em nome de Jesus, seja um cooperador, seja um agente de Deus, amém? Compartilhando essa live com o maior número de pessoas e deixando o seu like, curtindo, interagindo, porque aí o Instagram e o YouTube vão compreender que esse conteúdo é relevante e vai entregar ele para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Pastor, obesidade é uma legalidade? Toda a minha família é obesa, sim, pode ser, tá? Pode ser uma regência de Baco, tá bom? Então, vai principalmente quando tem essa raiz aí de que tá todo mundo, né, da linhagem geracional. Mas vá no médico, né, ver se não tem algum tipo de problema hormonal, né. Nós somos espírito, alma e corpo, então tem que tratar, tá bom? Mas sim, tá bom? Eu conheço muitos casos de pessoas que passaram por processo de libertação espiritual e que ao serem libertas, né, desse espírito opressor, elas voltaram a ter um equilíbrio acerca do seu corpo, né, e voltaram a ter um estilo de vida melhor, né. Isso também pode estar ligado a feridas emocionais, tá bom? Às vezes a compulsão por comida pode estar ligada a feridas emocionais, tá? Mas pode sim ser espiritual, tá bom? Pastor, acho que tem espíritos de acusação e difamação na minha vida. Sim, pode ter, Arimateia, tá? Se você percebe que isso é uma coisa que acontece frequentemente, de pessoas estarem sempre te acusando, te difamando, então é uma perseguição espiritual. Você tem que descobrir qual é a raiz disso, né? Alguém da sua linhagem, talvez, né, possa ter difamado alguém, acusado alguém. Então você precisa remir isso, tá bom? Orar para identificação, pedindo perdão e fechando essa brecha aí, tá? Maria dos Santos, glória a Deus, dando testemunho, check-up espiritual é poderoso. Maria dos Santos é uma mentoriada minha, que Deus te abençoe, Maria. Obrigada por você compartilhar, amém? Encorajar a fé dos seus irmãos em Cristo Jesus, isso é muito importante, é bíblico que o galardão do Senhor recaia sobre a sua vida hoje, tá? Deus te abençoe. Amém, queridos? Quero orar por você, já estamos aí, né, 48 minutos, e eu quero abençoar a sua vida, tá bom? Quero almoçar e também liberar você aí, pra você e declarar um dia de bênção sobre a sua vida, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco agora na fenda da rocha,
como ministra do teu evangelho, embaixadora do teu evangelho, para proclamar, Senhor, a libertação. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão contra essas vidas, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma teus filhos, as tuas filhas, homens e mulheres, ó Deus amado, que Pai, decidiram, ó Deus, entregar a vida para ti. Ó Deus amado, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, ó Deus, que tu venhas, Senhor, ó Deus, fazer uma varredura, fazer, Senhor, ó Deus amado, Pai querido, uma investigação, ó Deus, nesse território. Vem, Senhor, libera os teus anjos, ó Deus amado, anjos guerreiros, anjos libertadores, que eles passem agora, Senhor, Pai querido, ó Pai amado, fazendo uma varredura espiritual, removendo e mostrando, ó Deus, todo o lixo, todo entulho, ó Deus, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, foi para isso que manifestou o Filho de Deus, para destruir, aniquilar todas as obras de Satanás. Eu repreendo agora todo bloqueio na mente, toda oposição espiritual, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, Senhor, em nome de Jesus, nessa tarde, quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Só tu és Senhor e só tu és Deus, Senhor, que o teu nome seja exaltado e seja glorificado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tu venhas ativar agora o espírito deste homem, ó Deus, que está adormecido, ó Deus, que está mortificado, ó Deus, pelo pecado, por causa das portas que foram abertas, Pai, em nome de Jesus, nessa tarde eu declaro que a minha voz seja profética, ela venha ecoar, em nome de Jesus, Espírito, desperta-te agora, ouve a voz do Senhor, ouve a voz do teu Senhor, levanta-te para a batalha, levanta-te para o triunfo, levanta-te, levanta e resplandece, porque vem nascendo a glória do Senhor sobre ti. Todo espírito de prostração, de paralisia, toda cegueira espiritual, toda surdez espiritual, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, Pai, eu libero agora, Senhor, a unção que quebra todo jugo, ó Deus, sobre essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, marca, Senhor, eles com o sangue do Cordeiro de Deus, Pai querido, ó Pai amado, Senhor, nós adentramos agora no oculto do teu tabernáculo. Eu declaro que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Tudo aquilo que foi forjado e articulado, em nome de Jesus, seja desfeito, desbaratado agora, no nome poderoso de Jesus. Senhor, declara a tua unção, a tua graça, o teu poder, ó Deus, a tua provisão. Tu és o Deus de toda provisão, Pai. Traz, Senhor, aquilo que os teus filhos necessitam e que o teu nome seja glorificado no nome poderoso de Jesus. Eu abençoo o teu dia, os teus projetos, a sua família. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão. Eu declaro visão ampliada, em nome de Jesus, mente expandida, para que você possa compreender aquilo que está acontecendo, em nome de Jesus, para que você possa, em nome de Jesus, se posicionar como um guerreiro de Deus e prevalecer para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus te abençoe poderosamente. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente na Hora do Valente. Um dia abençoado em nome de Jesus.